Olá, pessoal. Meu nome é professora Licinari, tá? Fui convidada pela professora Marmo para poder falar um pouquinho aqui sobre abortamento, tá? O abortamento, ele está entre as patologias dos sangramentos da primeira metade da gestação, né? Então, dentre esses, das hemorragias apresentadas na gestação, o sangramento da primeira metade corresponde a 10 a 15%. Da classificação, né, dos tipos de sangramento que podem ocorrer até 20 semanas, em média, seria abortamento, gravidez ectópica, neoplasia trofobótica gestacional, né, e o descolamento coramniótico. Hoje a gente vai falar especificamente de abortamento. Lembrando aqui que na segunda metade da gestação a gente pode encontrar a placenta prévia, o descolamento prematuro de placenta, a ruptura uterina e a vasapré. E sempre que tiver alguma história de sangramento dentro da gestação, a gente tem que fazer diagnósticos diferenciais com as patologias ginecológicas também, tá bom? Então, nós vamos abordar basicamente aqui um pouquinho a gestação que sofreram ou que estão sofrendo um abortamento. Então, por que estudar abortamento? Falando um pouquinho de mortalidade materna, este gráfico aí é mais ou menos de 2015 do Ministério da Saúde, onde vocês veem, né, que a taxa de mortalidade do Brasil é uma taxa de mortalidade alta. Mesmo que nas últimas décadas tenha tido a queda, né, nós temos que atentar que é um índice alto. Então, a gente tem que combater sim, porque 99% das mortes maternas são evitáveis. E dentre essas mortes maternas, nós temos hoje, em média, 60, 70 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos, o que é um número muito alto. E a gente tinha um objetivo que era previsto pela Organização Mundial de Saúde, em 2015, que era atingir desses 60, 30 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos, o que a gente não alcançou. Que hoje ainda temos, né, praticamente em 2020, 5 anos depois dessa meta do milênio, ainda um valor alto, que é em torno de 70. E aí foi proposto novos objetivos, que são os objetivos sustentáveis, tendendo a atingir aí uns 20, 30 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. E dentre essas mortes maternas, né, que a gente tenta assim, combater, no mundo, a principal causa está entre sangramento. No Brasil, ainda é a hipertensão, mas a gente tem a presença do sangramento forte. E as três principais causas é justamente hipertensão, sangramento e infecção. E aí, para vocês terem uma ideia, né, esse 2030, né, que é dos objetivos sustentáveis, a gente tem que tentar aproximar esse 20 mortes por 100 mil nascidos vivos. E dentre essas mortes ligadas a sangramentos e infecções, nós temos justamente o aborto. Então, ele está entre as classificações lá, desde 2012, das causas de morte. Então, por isso a necessidade de estudar aborto. E outra coisa, a gente tem que notificar esses óbitos ocorridos por isso. E o Brasil já tem justamente uma subnotificação dessas mortes, tanto por hipertensão, como sepse, entendeu? Como hemorragia. E a gente tem que atentar a notificar, né? E justamente o que se dá a essas mortes ligadas por abortamento é a forma como o aborto é feito, né? De forma insegura, pela ilegalidade, já que a situação atual brasileira ela não permite o aborto legal, a não ser, a gente vai trabalhar um pouquinho, aqueles casos de pacientes que sofreram estupro ou que têm risco de vida materno. E aqui a gente tem, só para vocês terem ideia, né, praticamente 10 anos atrás, aqui um enfoque demográfico do abortamento no nosso país. Então, pelas regiões, as regiões norte e nordeste são regiões que têm um valor alto de mulheres que sofreram por abortamento provocado, né? Porque você tem que ver que a região norte é uma região grande, então mesmo que o número seja pequeno aqui em relação, por exemplo, ao Rio de Janeiro, né, que é bem pequeno, falando de uma região, a gente tem um volume alto para aquelas regiões. Então, o que é
o aborto, né? Então, o conceito de aborto é justamente a interrupção espontânea ou induzida da gravidez, com o feto que antes poderia ser viável, né? E a OMS, como é que ela traduz o conceito de abortamento? É a interrupção da gravidez antes de 20 semanas, ou quando o fetinho, né, ele vai pesar ali em torno de 500 gramas. E o aborto é justamente o resultado disso. Então, o processo é o abortamento. Agora, o produto daquele abortamento é justamente classificado como aborto. Então, a gente às vezes usa a palavra aborto, mas abortamento é o processo. E o que produziu daquele processo é o aborto. O abortamento ele pode ter algumas classificações, dentre elas os abortos precoces e tardios. E dependendo desta classificação, a gente vai ter mais causas que estão relacionadas ao aborto precoce e ao aborto tardio. O precoce é até 13 semanas e o tardio aí fica em torno de 13, algumas literaturas trazem 20, outras 22 semanas, tá bom? E quanto às outras classificações clínicas do abortamento, a gente vê a classificação ali temporal. Clínica, a gente pode ter o aborto espontâneo, o aborto de repetição e os abortamentos provocados. O aborto espontâneo, ele pode ocorrer de formas que é só uma ameaça e depois a gravidez se segue, né? O inevitável, aquele que não vai ter como, ele vai evoluir para tal processo. O incompleto, que é aquele que ocorreu, que expulsou ali o produto, o aborto, mas aqui ainda ficou algum material. O completo, quando ele consegue expelir todo esse material. E o retido, quando se passa um tempo, que ficou aquele incompleto, ele ainda ficou determinadas quantidades de tecidos ou do próprio embrião em óbito, ou óbito, e fica ali por um período. A gente vai ver que tem a observação clínica que vai poder a gente classificar isso aí e complementar, às vezes, com exames como no caso da ultrassom. O de repetição, a gente vai ter um conceito do que é a repetição por parte do abortamento e o provocado. Então, quando uma mulher ela passa por um processo de abortamento, a gente tem que aprender a ter a arte de ouvir. Então, hoje nós temos já há algum tempo alguns manuais justamente de como você pode acolher aquela mulher, né? A humanização, vamos dizer assim, também desse processo de acolher uma mulher em abortamento. Primeira coisa, gente, é não julgar. A gente não deve julgar e sim colocar-se no lugar do outro para entender o que passou, por que ela está vivenciando aquela situação. Isso nada mais é do que o acolhimento, né? Então, você saber ali estar ouvindo aquela pessoa, o seu paciente. E essa escuta, ela tem que ser um pouco qualificada. Então, esse manual, né, do aborto humanizado, ele traz pontos por pontos dessa questão da escuta qualificada para todos os componentes da equipe multidisciplinar. Então, é preciso ficar atento aos sinais e sintomas que o paciente traz, né, como ela vai chegar muitas vezes com cólica, né, com sangramento, e aí tentar quantificar esse sangramento, porque muitas vezes você pode caminhar para um risco de vida, né, se também tem sinais que podem indicar infecção, como febre, calafrios, mal-estar, e os próprios, uma situação mais de instabilidade, como desmaios. E das formas clínicas, a gente pode encontrar que essa imagem que é bem legal, quando eu falo aqui, ó, de um aborto, que é só no início, né, uma ameaça, onde eu tenho lá o ovo, né, o embrião, ou o fetinho, dependendo da idade gestacional, tem um sangramento, mas é um colo que ainda está fechado. E aí, muitas vezes, a gente vai ver que o repouso, isso aí, com o tempo, eu acho que pode regredir isso aqui. Muitas vezes eu brinco com a paciente, assim, que o repouso e tudo, que é a forma que a gente pode ter de tratamento, e que quando é para seguir, né, vingar, que a gente costuma falar muito, vai ter essa resposta. E caso não tenha, a gente vai estar trabalhando esse luto, e caso se repita, a gente vai estar buscando uma possível causa, tratar essa causa, para que no futuro não venha a ter novamente. Isso não quer dizer que eu não vou valorizar aquele momento, eu tenho que me concentrar naquele momento do risco dessa ameaça, dos cuidados que eu posso ter, tá? Aí a gente tem que saber muito como falar nestes momentos. Já o inevitável é aquilo que você vê como traz a imagem muito bem aqui, né? Que eu tenho aqui
toda a irregularidade do saco, né, o fetinho do colo já aberto, muito sangramento. Então, esse aqui é aquele que você faz o exame, né, que faz o toque vaginal, você percebe, às vezes, já partes no canal, então não tem muito mais o que ser feito, e muitas vezes combina aqui com o produto eliminado. E no momento que eu tenho um produto eliminado, que você percebe que teve um sangramento, que esse produto foi eliminado e que o colo fechou, possivelmente eu tenho aí um conceito clínico de aborto completo. Já o incompleto, você percebe ainda que mesmo com o produto eliminado, eu ainda tenho um colo pérvio, né, e com restos, então seria incompleto. E o retido, ela tem aquele histórico, ela traz a história do sangramento, mas que não eliminou nada. E você, quando vai medir o corpo uterino, né, tentar, principalmente um toque que você consegue fazer um toque combinado e palpar, ter a palpação desse útero, e percebe que a idade com o fundo não condiz, é como se o fundo ficasse menorzinho. Você vê aqui, ó, que nessa imagem, o útero é pequenininho, ele regrediu, então tudo diminuiu. E os sintomas também que a paciente traz de presunção, né, que a gente sabe que é o que ela presume que ela está sentindo, a náusea, vômito, geralmente tende mastalgia a melhorar também. Então, falando um pouquinho dos abortos espontâneos naquelas manifestações clínicas que a gente viu. 80% deles ocorrem nas primeiras 12 semanas, ou seja, eu estou diante a um aborto precoce. E desses abortos precoces, 50% são de gestações anembrionadas, ou seja, não iria formar mesmo o embrião. E dentre essas alterações, principalmente até em torno de 8, 9 semanas de gravidez, que é o período mais ou menos embriológico, você vai ter justamente as alterações cromossômicas, que aqui no Williams eles trazem as principais alterações que podem ter, desde as euploidias até as aneuploidias, do que pode pesquisar. Então, aquela paciente que tem recorrência desses abortamentos precoces, né, justamente ali em torno de 8, 9 semanas, são coisas que, assim, a partir do segundo, terceiro, seria interessante fazer essa avaliação aí, né, que muitas vezes no sistema público a gente não consegue ter essas avaliações. Dentre os fatores de risco, né, a cromossomopatia é uma das principais, né, que você pode apresentar. E, na sequência, nós temos também os processos infecciosos, então eu tenho que ficar alerta a esses processos infecciosos, desde a clamídia, né, que é uma das coisas que muita gente tem dificuldade de pesquisar aqui na nossa rede, na rede pública e dentro do nosso país, mas que às vezes no sistema particular a gente já consegue ter um acesso melhor da pesquisa de clamídia, até infecções polimicrobianas, inclusive associadas a doenças periodontais. Então, a gente tem que atentar a esse outro ponto, tá? Dos fatores de risco, né, que a gente tem também, que a gente tem que buscar nesta mãe, nós temos o diabetes gestacionais, as endocrinopatias, né, doenças da tireoide, colagenases, o lúpus, doenças celíacas, então a gente pensar também no processo autoimune, né, doenças inflamatórias intestinais, infecciosas, que a gente já vem conversando, da tuberculose, por exemplo, tuberculose, e como também pacientes que foram submetidos à radioterapia na região abdômen pélvico, estados nutricionais extremos, como desnutrição, traumatismo, né? Fatores de risco sociais e comportamentais. É tão interessante, pessoal, essa questão do abortamento, que muitas vezes, assim, quando a gente trabalha a nível de sistema público, a gente recebe estas pacientes, a gente tem uma situação, assim, interessante que muitas, elas têm medo até de ser atendida, de sofrer um preconceito. E lembre-se que no nosso primeiro slide, a questão do não julgamento, né, da ausculta ativa, e muitas vezes elas falam, traz como queda, principalmente aquelas que não têm, por exemplo, um aborto espontâneo, né, aquelas situações ela optou, por exemplo, um aborto provocado, que a gente vai falar à frente, e elas vêm com o termo de que levou uma queda. Então, elas trazem isso, às vezes, por medo ou receio de serem julgadas. Então, não cabe a nós julgar. No caso dos abortos espontâneos, né, às vezes é aquela gravidez muito desejada, e para aquela mulher ter 1 mês, ter 2 meses, ter 3 meses de uma gravidez desejada, é um luto. Não é ter um luto só, um bebê que morreu lá, que já tinha 9 meses. Aqui também é um luto, e a gente tem que trabalhar isso aí, né? E trabalhar justamente
esses fatores, né? O próprias situações de vulnerabilidade que o paciente tem. E deficiência também nutricional envolve também a deficiência de iodo. Então, naquelas pacientes que a gente vai trabalhar um pouquinho que sofrem abortos recorrentes, a gente tem que pensar também nessa deficiência nutricional. Certo? O uso de drogas, exposições a toxinas, fatores imunológicos, trombofilias, outra coisa que é raro acontecer, mas que a gente tem que estar atento a essa pesquisa. Então, vamos agora, parte por parte, falar dessa classificação clínica dos abortamentos. Geralmente, a ameaça de aborto cursa com o que eu falei, o orifício vaginal, principalmente o orifício interno do colo, fechado, né, nas primeiras 20 semanas aí. E pode acontecer desfechos não favoráveis, como, por exemplo, uma ruptura muito precoce de membranas, que muitas vezes a gente sabe que o líquido ele vai influenciar aí na formação desse bebê e risco infeccioso também. Essa paciente pode não evoluir. Às vezes, essa ameaça de aborto pode ter correlação lá na frente com placenta prévia e assim como placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, eu posso combinar muitas vezes com partos cirúrgicos. Esses bebês também podem ter um risco maior para restrição de crescimento fetal, para partos prematuros. Então, uma paciente que tenha sofrido uma ameaça de abortamento no início da gestação, ela tem que ficar atenta justamente a essa evolução aí no decorrer justamente da gravidez para esses desfechos que podem não ser favoráveis aí durante o caminhar da gestação. Então, uma das questões que a gente também pode acompanhar o abortamento, não só ouvir a paciente, né? E aí, se eu tenho, por exemplo, uma paciente que tem mais de 12 semanas, eu vou escutar esse bebê, eu vou tranquilizar, fazer ultrassom, dizer que o bebê está vivo, que ela precisa de repouso. Como é que eu posso caminhar para aquelas pacientes que estão muito no início, né? Que ainda estão ali na fase embriológica? A gente sabe que o beta-HCG, ele tende a ascender a cada 2 dias em torno de 50% a 60%. Então, para aquela paciente que chega e que quer saber, ai meu Deus, será que vai vingar ou não? Estou ali com 6 semanas, começou a ter um sangramento. O que você pode estar fazendo para poder investigar e ver se tem uma gravidez que pode sim se tornar grávida? Perceber o beta-HCG, ver se ele está dobrando, né, em torno de 2 dias. É uma forma que você pode ajudar na investigação. Lembrar que esse beta tem essa ascensão, né, justamente aí nas 9 até 16 primeiras semanas de gravidez, e depois fica numa constante. É o tempo aqui, ó, que até 11, 12 semanas está se formando a placenta, o corpo lúteo está lá, né, sendo estimulado, justamente pela produção ali dos trofoblastos, do beta-HCG, estimulando o corpo lúteo funcionando, produzindo progesterona, até se formar a placenta que vai assumir essa função, né, na produção de estrógeno e progesterona, e o beta-HCG ficar numa constante. Então, são situações que quando você tem os abortos espontâneos, né, uma das coisas que você também teria que observar era como é que está essa progesterona. Se ela tiver, por exemplo, um corpo lúteo suficiente, também pode evoluir para uma ameaça de abortamento. Então, dosar a progesterona se for possível, né? Então, aqui outro gráfico falando do beta-HCG. Então, geralmente, concentrações de progesterona menos de 5 nanogramas, elas podem indicar, assim, uma gestação que vai ser abortada. Então, o ideal é que eu tenha esses valores maiores. Isso, às vezes, me faz pensar também em utilizar alguma medicação que pode ajudar um pouquinho nessa questão da deficiência de progesterona, se for o caso da sua paciente. Então, aqui o beta, depois que ele cai um pouquinho. E como é que eu vou perceber esse embrião justamente na gravidez ali, que está bem no início? Então, às vezes você dosa, né, o beta-HCG, então o beta-HCG, por exemplo, menor do que 1.500. Então, ali, teoricamente, eu vou visualizar muitas vezes um saco, não um embrião ainda. E aí eu posso estar repetindo esse ultrassom com período, né? Tem que ter embrião quando o beta estiver mais ou menos neste valor, tem que ter ali um saquinho, né, o saquinho gestacional, e em torno de 6 semanas já tem um embrião lá, que seria o coraçãozinho batendo, e a gente tem que ficar alerta a isso. Então, a atividade cardíaca está, né, tá em torno mais ou menos de 6 a 6,5, o embrião teria mais ou menos esse comprimento, e se você, por exemplo, tem um saquinho gestacional de mais de 25 milímetros,
não é a gestação que provavelmente vai vingar, vamos dizer assim, vingar na palavra da paciente mesmo. Se você tem, por exemplo, uma gravidez, onde eu já tenho lá um saquinho, mais ou menos de 20 milímetros, e eu não tenho nenhum batimento, também, possivelmente, era um embrião que está morto, ou que não, ou a gravidez é não embrionada. Então, são formas que a gente tem, dosar o beta, fazer ultrassom e correlacionar na semana que está, se tem que apresentar lá a estrutura. Então, eu tenho que ter ali, por exemplo, por 5 semanas, ter lá minha vesícula, pensar, o saquinho e a vesícula uterino, que eu tenho que pensar que por 6 semanas eu tenho que ter mais ou menos esse batimento, viu? Então, isso aí são fatores que a gente tem que ficar em alerta. Então, aqui, por exemplo, nós temos um ultrassom, né, o corpo uterino, onde eu tenho um saquinho gestacional enorme, né, mais de 20 milímetros, e eu não tenho embrião, então, provavelmente é uma gravidez não embrionada. Aqui, outra ultrassomzinha, então, tudo que for pretinho é líquido, né, e quando for uma que a gente chama de anecoico, a imagem hipoicoico, acinzentada, isso aqui pode ser partes moles, aqui pode ser sangue, entendeu? Então, e aqui a parte mais branquinha, que aqui a imagem ficou muito ruim, tá tudo branco, mas entende-se que aqui seria uma imagem hipoicoico, acinzentada. Então, se hiper seria osso, então aqui, por exemplo, a gente não consegue ver muito bem o embrião e ter essa áreazinha que possivelmente é uma áreazinha de descolamento. Então, a ultrassom já iria me trazer uma forma de diagnóstico também. E o tratamento? O tratamento é repouso, é analgesia, porque ela vai ter cólica, fazer analgesia, ficar quietinha, né, atentar para a anemia, lembrar que se sangrou e a paciente é RH negativa, eu tenho que fazer uma imunoglobulina anti-D, eu não posso deixar de fazer isso, tá? É importante. E aí a gente vai seguindo. Então, aquela paciente que conseguiu passar pela essa fase do abortamento e deu tudo certo, ela vai evoluir, a gente vai ter que atentar para aqueles fatores lá que a gente viu, né, que podem desenvolver durante o processo da gestação. Mas aquela que, infelizmente, não conseguiu evoluir. Então, possivelmente, ela vai sangrar mais, isso vai estimular cólicas, vai estimular o sangramento e a abertura aqui do colo, e o material vai sair. Isso seria o aborto incompleto. Qual seria o tratamento do aborto incompleto? Então, nós temos algumas condutas. Temos a conduta expectante, a conduta com curetagem, ou esvaziamento químico. A curetagem é um processo, aqui nós temos algumas curetas, mas que hoje também nós temos um novo esvaziamento que é a aspiração também. Então, como seria a expectante? A expectante, hoje a gente vê que a utilização do misoprostol, essa revista aqui é de 2007, né, da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que ele já sugeria que a dose de 600 microgramas oral poderia ser um tratamento recomendado a essas pacientes até 12 semanas. Você colocar e expectar que ela evoluísse nas próximas 10 a 15 dias espontaneamente. Então, é uma forma que a gente pode estar utilizando, se não tiver contraindicação ao misoprostol. Né? O próprio Manual da Atenção Humanizada ao Abortamento, ele lembra, né, que a gente tem que dosar o sangue dessas pacientes da tipagem sanguínea, ver hemograma, se for um sangramento intenso, e lembrar de fazer imunoglobulina se for RH negativo, tá? Porque você não sabe qual era o RH desse fetinho, desse embrião ou feto. Lembrar de pesquisar nesse momento HIV e sífilis também, até para ver infecções, como a gente colocou que causas, né? E entre o esvaziamento, o que a gente pode ter de opção, né? A gente pode ter a opção aqui, 4 cápsulas de 200, que seria 800 a cada 12 horas. Né? Lembrar aqui que você pode botar 3 doses nesses horários aqui também. Tá? Você poderia utilizar 2 cápsulas, que daria 400, de 8 em 8 horas, nesses horários aqui também. Então, são várias formas de você estar usando para poder ajudar nisso aí. Dentre o esvaziamento uterino do segundo trimestre, né, já é uma barriguinha, já é um útero maior, a gente tem que ter um pouco de atenção, porque você pode ter o risco de ruptura. Então, a gente acaba fazendo valores um pouco menores. Aqui, por exemplo, ele já dilui mais, né, bota uma cápsula em 4 doses. E aqui, por já ter feto, às vezes tem que expelir esse feto. Então, essa conduta expectante é até 12 semanas, depois disso não. Porque você vai expelir o feto, vai ficar material, provavelmente você vai acabar seguindo com esvaziamento por curetagem uterina, né? E não pela aspiração por amil, que o amil geralmente você orienta até em torno de 12 semanas também. Então, o misoprostol é utilizado de várias formas, inclusive no caso para um parto com feto vivo, né, amolecimento do colo aqui para fazer algum procedimento, que não cabe a nós agora, só trouxe por uma curiosidade. E aqui,
Qual a contraindicação? Quem eu não vou usar? Então, aquela com cesárea anterior, aquela com cirurgia uterina prévia, tipo tinha um mioma, fiz a retirada, né, miomectomia, ficou lá a cicatriz. Paciente asmática, o manual traz isso também. Uso de ocitocina e misoprostol junto, você aumenta muito a contração, isso pode ser risco. E a placenta prévia, porque você tem a placenta no local errado, né, lá no colo, ali vai sangrar. Lembrar que contraindicações também envolvem alergia. Num quadro de instabilidade hemodinâmica, você não vai pensar em fazer tratamentos que prolongam muito. E sempre, gente, fazer diagnóstico diferencial. Então, é um abortamento ou uma gravidez ectôpica? É uma doença inflamatória pélvica? Então, a gente tem que ficar em alerta a isso aí. Então, aqui nós temos o amil, né? Que são essas sondinhas aqui, né? Com essa seringa enorme, que vai fazer uma pressão negativa, a gente passa lá e aspira, que tem menos risco, assim, de perfuração, por exemplo, e aqui um exemplo de cureta, tá? Então, aqui são a seringa, as cânulas de Carmen, e os dilatadores aqui de Deniston, né, que são formas daquela paciente que eu não posso utilizar o miso para amolecer o colo, eu posso estar utilizando um pouquinho essas sondas. Tem as velas de EGA, que não está aqui a imagem que eu vou mostrar para vocês, mas tem aqui mais ou menos um livrinho aí fazendo uma dilatação, certo? É interessante que tem esse site aqui do ipas.org, que ele vem falando justamente da questão do abortamento, do aborto seguro, ele faz aqui mais ou menos como a gente deve arrumar, preparar essa paciente para fazer a aspiração intrauterina, né? Então é bem legal, quem quiser depois passear um pouquinho para esse site, é bacana. Bom, o IPAS. Então, seguindo, né, nós falamos aí do ameaça do aborto, que é o repouso, expectar, aqueles pacientes que evoluem podem acabar abortando, e tem uma gestação inviável, colo aberto, que fica o resto ainda precisa ser curetado, a dependendo se for até 12 semanas, pode adotar uma conduta expectante, então isso tem que ser abordado junto com a paciente. E nós temos aqueles casos que não, que elas conseguem expulsar todo o concepto, né, que aí o orifício abre, fecha, o endométrio é praticamente bem pouquinho, bem pequeno, né, menos lá de 15 milímetros, que você faz a medida por ultrassom, você começa a dosar sequencialmente esse beta e vê que ele vai caindo e zera. Então, pode ocorrer mais nas gestações menores, então aqui essa, por exemplo, de 8 semanas. E o retido, como é que seria o retido? Então, por algum motivo, essa gravidez não foi, só que também não conseguiu expulsar, e aí ficou ali. Então, como é que eu posso diferenciar do ponto de vista clínico? O ultrassonografista é fácil, eu vou fazer ultrassom e vou ver lá que não tem batimento, que tem o ovo lá ainda retido. Então, foi aquilo que eu falei, você dependendo da idade estacional que o paciente tinha, ou pela data da última menstruação, ou porque ela é confiável, tá? Ou por uma ultrassom que ela tinha, depois a gente calcula, e quando vê o fundo de útero está menor, ela vem com a história que sangrou muito, depois parou de sangrar, ou ficou com sangramento durante semanas em borra assim meio escurinha, borra de café que a gente costuma falar, pequenas quantidade. Então, essa história lhe conta. É bom ficar atento, muitas vezes também, à gravidez ectópica, porque o sangramento é parecido, aquele sangramento em pequena monta e escurecido, né? Mas aí no seu exame tentar avaliar esse corpo uterino, do tamanho e tudo, tá bom? Muitas vezes o que vai ajudar mesmo a gente é o ultrassom. O inevitável eu já falei, né? Que é aqueles casos que, por exemplo, você tem o embrião lá e aí rompe bolsa, colo fechado. É interessante que, em alguns casos, lá na Climério, até 12 semanas, a gente tem um projeto muito bacana, que é o Projeto Atenas, onde ele faz seguimento daquelas pacientes hemodinamicamente estáveis, que tem um aborto até 12 semanas, principalmente um aborto retido, ou até, às vezes até um aborto incompleto, no laudo de ultrassom, mas que tem um colo fechado. Tá? A gente acompanha essas mulheres que desejam, né, para poder fazer o segmento, elas vêm semanalmente ou quinzenalmente até a unidade, para acompanhar justamente a queda do beta, aquilo que a gente vinha falando. Usamos o misoprostol, antigamente, no início, era mais o ergotrátil, mas agora, para pacientes que não têm contraindicação ergotrátil, hoje o miso vem ajudando também esses casos. Então, o programa Atenas justamente acontece só para os pacientes de Salvador, que sofreram abortamento até 12 semanas. O que tem, assim,
dados, né, que são praticamente 10 a 15% espontâneo, né, que vai ocorrer, e 80 a 90 dos que estão ali no grupo, daquelas mulheres que estão no grupo, foram de abortos incompletos, mas que ficaram retidos, né, e geralmente eles são espontaneamente esvaziados em torno ali de 4, 6 semanas, então elas ficam mais ou menos um mês e meio de acompanhamento conosco. A própria Cochrane, em 2012, já sugeria justamente que você expectar não necessariamente teria um risco de infecção para aquela paciente que foi abordada. Então, a primeira coisa que a paciente pensa, eu vou ter infecção e ficar acompanhando um mês e meio, risco infeccioso é o mesmo que a que foi abordada, tá? O que pode aumentar um pouquinho, na verdade, é o sentido, assim, de não resolução mesmo, ela depois ter que ir para um evento que vai fazer a curetagem, né, que vai fazer o esvaziamento por anil. E às vezes não tem uma boa resolução ali da expectante. Mas que os danos, por exemplo, psicológicos, infecciosos é o mesmo dos dois grupos, os custos são menores naquele que foi feita a gestão expectante, porque ela segue a vida normal, ela vai para casa, ela vai trabalhar, ela vai seguindo, medicação para dor e observar sangramento. Critérios de exclusão lá, então aquela paciente que está sangrando muito, ela não entra, paciente óbvio, hemodinamicamente instável, não vai entrar. E o infectado. Então, o aborto infectado pode acontecer sim, em algumas mulheres, né, de 1 a 2%, tanto na ameaça quanto no incompleto. Uma das principais causas e que mais preocupa a gente é o Streptococcus do grupo B, porque pode ser risco para aquela mãe. Como é que o quadro clínico? Então, a paciente com febre, sangramento, né, um sangramento, às vezes, vaginal discreto, dores, você faz o toque na mobilização, ao que a gente chama de grito de Douglas, que é um sinal de que aquilo que pode ter um útero infectado, e quando você faz o exame especular, você visualiza justamente material purulento ali do orifício externo. Qual o tratamento? Sempre antibiótico, internar sua paciente antibiótico, é assim que possível fazer sua curetagem, né? Lembrar que pacientes com síndrome séptica, né, com choque séptico, vai precisar de UTI, que esse choque séptico pode evoluir sim com lesão renal, insuficiência renal aguda, CIVD e óbito, 50% de chance das pacientes que evoluem. Quais os exames? Então, tem aquela paciente que tem um abortamento, que está com febre, quais são os exames que eu tenho que buscar para essa paciente? Então, hemograma, culturas, se possível, mas sua cultura não vai atrasar o seu antibiótico, tá? Afastar outras causas de infecção, porque ela pode ter as duas causas juntas, ela pode estar com um aborto completo e com um quadro, por exemplo, de infecção de trato urinário, uma pielonefrite, e que causa dor. Lembrar que as dores viscerais, elas não têm topografia exata. Coagulograma, para ver se sua paciente não está evoluindo para CIVD. Se possível, a cultura do material, para ver se você consegue chegar mais objetivamente com o germe, embora você vai entrar primeiro com antibiótico para cobrir o mais amplo possível de germes que você pode ter. Lembrar de fazer raio-x de abdômen, ultrassom pélvico, né? E, se possível, até tomografia, dependendo dos casos, a gente vai precisar. E qual é o esquema que hoje, tanto a atenção básica humanizada quanto o manual já de 2011 também falava, né? Então, aquilo que vai cobrir o máximo de cepas. Então, o metronidazol aqui, ó, ou a clinda para eu cobrir anaeróbios. Lembrando que essa clinda, ela é legal porque ela já cobre positivos, gram-positivos. Então, aí eu associo aqui, ó, com a genta que vai cobrir negativos. Então, no momento que eu faço uma clinda e genta aqui, eu cubro maior os elementos, que é uma recomendação até como primeira opção mesmo, pela atenção humanizada do aborto. Então, eu vou pensar em clinda, né, 600 a 900, de 6 a 6 horas, dependendo, por exemplo, do peso da paciente, e a gentamicina, que é melhor fazer em dose única, pela questão renal. Dá em torno de 90, por aí. 90 miligramas. E lembrar de você maturar esse cola, que é o mesmo esquema que a gente colocou lá atrás, do misoprostol, aqui eu tenho uma FIGO, né, a FIGO recomendando aqui os regimes, e aqui para a gente poder fazer essa indução, tá bom? Então, aqui nós temos justamente a forma, parecido com o que a gente abordou lá, que são tabelinha da nossa Federação Internacional.
E lembrar aí do retiro, quando você pode fazer 800 microgramas, menos de 12 semanas, né, 3 horas depois você já pode pensar em realizar o AMIO. É claro que uma paciente com infecção, gente, você tem que avaliar isso muito bem. Uma paciente, às vezes, com um quadro infeccioso grave, esperar 3 horas pode custar também a vida dela. Então, isso vai ter que ser adaptado a cada situação. Então, aqui as formas também de curetagem, por AMIO, de curamia e curetagem para você. E lembrar das complicações. Então, ou seja, você pode ter aqui, por exemplo, perfuração uterina, né? Aqui na hora que perfurem, puxam a alça achando que é resto. Se você pensa que é resto, sai puxando aqui achando que é resto placentário, quando vai ver é alça. Então, no momento que você tem uma perfuração uterina, você sentiu que perfurou, para o procedimento, né? Mesmo que fique material, você primeiro vai cuidar dessa perfuração. Muitas vezes a gente acaba prescrevendo a ocitocina, isso vai depender do volume, se é um volume de útero maior. Então, os volumes uterinos grandes têm maior risco de perfuração, o volume uterino infeccioso também tem. Então, é você fazer a ocitocina se for um volume grande, que ele já tem um pouco de receptor, manter repouso e vigiar o abdômen. E se o abdômen evolui para o abdômen agudo, aí é a abertura. E se a paciente evolui com choque hemorrágico, é a abertura, é abrir mesmo e ver o que foi perfurado, ver o que pode ser feito aqui de sutura para estabilizar, né, fazer uma hemostasia, a depender da situação, até esterectomia, retirada do útero, tá? Então, lembrar que outras complicações que eu posso ter, justamente é o choque séptico, e, obviamente, se eu tenho choque, se eu tenho choque hemorrágico, choque séptico, eu posso ter uma parada cardíaca. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E a gente já falou, então, aí dos abortos espontâneos, né, com suas formas clínicas e tratamento. Vamos entrar aqui um pouquinho nos abortos de repetição. Então, os abortos de repetições, eles podem ocorrer espontaneamente, né, e existe essa perda repetitiva, que é repetição. Então, aqui, por exemplo, que o Williams traz, ele traz de 3 ou mais perdas gestacionais. Tem escolas que já estão trazendo 2 ou mais perdas, para você abrir o protocolo de investigação. Lembrando que essas perdas de repetições podem também estar relacionadas ao tempo. Então, se eu tenho um tempo até 12 semanas, ou seja, no aborto precoce de repetição, existem causas e tratamentos. E tem os abortos tardios, que a gente vai falar que uma das principais causas é justamente a questão do colo não sustentar, né, da incompetência ou insuficiência estímulo cervical. Então, aqui tem um trabalho da professora doutora Olivia, lá da UFBA, que justamente ela fez um apanhado de quem são as mulheres que têm mais perdas, que são acompanhadas na unidade, lá no ambulatório de perdas dela, né? Então, essas mulheres, elas geralmente, elas já estavam, elas têm um nível mais, assim, médio, né, de ensino, eram basicamente negras, né, tinha um índice de massa normal. E como é que ficará a caracterização das perdas, né? Então, muitas delas já estavam nessa segunda ou terceira ou mais perdas, que frequentavam esse ambulatório, né? E a etiologia, então, o que poderia estar relacionado a essas perdas? Síndrome de fosfolípide, né, que é uma das principais trombofilias, você tem que pensar. A principal causa e mais difícil da gente muitas vezes pesquisar é a anomalia cromossômica no nosso país, corrijam aqui país. Anormalidades uterinas, então aquele útero de Delfo, útero bicorno, a gente vai colocar umas imagens desses úteros, aluminização, infecções, então você tem que abrir o leque para pesquisar isso aí. Principal causa, principalmente até 9 semanas, em torno ali, seria o quê? As translocações, né? Os mosaicismos existem também, pequena proporção em relação às translocações, mas maior, assim, maior, perdão. E aqui a gente tem aí as anomalias cromossômicas. Aqui, por exemplo, nós temos um cromossoma 47XXY, né? Então, uma síndrome aí também. Dentre as anormalidades, eu estou falando de anatomia, né? Eu tenho, por exemplo, a síndrome de Ashman, que seria muitas vezes esses debris aqui, ó, que se causam. Uma das causas seria, por exemplo, curetagens, que às vezes você faz, acaba lesando um pouquinho esse endométrio, e aí isso aqui forma, às vezes, debris lá no futuro. E eu posso, muitas vezes, diagnosticar mais com esteroscopia diagnóstica, tentar, com a cirúrgica, quebrar isso aqui, fazer a lise dessas debris,
colocar, por exemplo, um DIU medicado aqui para ficar um tempo recompondo de novo esse endométrio para que essa paciente possa engravidar. E como é a forma, né? Como é que é a forma da síndrome de Ashman? É aquela paciente que sofreu, por exemplo, um processo de curetagem e depois ficou esperando a menstruação e não menstruou mais, porque esse endométrio é lesado, então ele também não se forma para descamar e dar a menstruação. Então, é uma das coisas que você tem que pensar para essa mulher, caso ela esteja com ciclos que antes ela menstruava e agora não menstrua mais. Outro, miomas uterinos, né? Então, vamos ver aqui os miomas uterinos, que podem estar em diversos lugares, né? Pode estar seroso aqui fora, né? Na serosa, pode estar dentro da cavidade, né? Que são submucosos, dentro da mucosa aqui intrauterino, ou justamente intramural, ou seja, dentro do corpo, né? Ele pode ter componentes também que ele pode ser um pouco submucoso e seroso, um pouco submucoso, intramural. Então, você pode ter isso aí que deforma a cavidade, também não facilitando, por exemplo, a anidação e causando abortamentos para esses pacientes. E as anomalias congênitas, que a gente tem que pesquisar. Então, esse aqui seria a junção, né, dos ductos de Miller, e aí ia formar o seu corpo uterino, só que na hora da fusão, por algum motivo, eles não conseguem se fundir. E aí formando duas cavidades totalmente separadinhas, cada um com seu colo, cada um com sua vagina, entendeu? Então, é como a paciente ter mesmo 2 úteros, 2 colos, 2 vaginas. Aqui uma imagem bem legal, a nível de ultrassom aí com líquido, para a gente poder desenhar melhor aí esse útero. E temos o útero bicorno, né, que é aquele úterozinho que eu brinco assim, córneos, coração, né, em formato de coração. Os ductos se fundiram, mas não totalmente, ficou um pedacinho de coração, com 2 cornos, né, corno, coração, né, coração apaixonado. Então, aqui para lembrar do bicorno, só é um colo, só é uma vagina, mas tem essa invaginação aqui. E existem situações que você tem septos, viu, gente? Que vem um septozinho aqui, ó, como também eu posso ter septo vaginal, mas não caracteriza muitas vezes nem o útero de Delphi, muito menos o útero bicorno. Às vezes a paciente pode engravidar só aqui, enfim. Mas são coisas que a cavidade ela é deformada, então ela vai ter um risco maior para abortamento, para trabalho de parto prematuro, e essa paciente tem que ser acompanhada no alto risco no ambulatório de perdas. Então, é mais comum a gente ter útero bicorno, tá? Mais comum do que o útero. Então, a gente falou aí das alterações cromossômicas, nós falamos da causa de perdas recorrentes, da anatomia, vamos dizer assim, e agora os fatores imunológicos, né, que a gente pode ter. Então, pacientes que têm doenças imunológicas, elas têm mais chance de desenvolver esses abortamentos. O lúpus mesmo, por exemplo, aquelas pacientes que tenham abortos de perdas, não só a gente vai ter que pensar como eventos imunológicos, como também eventos trombofílicos, né, que a gente pode ter a síndrome, a SAF, né, associada junto com o lúpus, a gente vai ter que pesquisar. Lembrar das questões endocrinológicas, como a gente falou ali logo no início na ameaça de aborto, né, que eu posso ter uma deficiência de progesterona, e isso combinar com perdas que recorrem. Tá? E quem são essas pacientes que a gente tem que atentar? Aquela que tem dificuldade em engravidar, aquela que tem ovários policísticos, elas podem ter uma anormalidade de fase lútea, a gente tem que ficar em alerta a essas pacientes. Lembrar que o diabetes descompensado também não vai deixar ela evoluir para uma gestação. A gente tem que compensar o diabetes para poder liberar ela, não só pelos riscos de abortamentos, mas também lá na frente por risco de outras patologias que o diabetes pode estar envolvido, como, por exemplo, cardiopatia fetal, tá? E a deficiência grave de iodo também pode levar a abortamentos recorrentes, né, principalmente até 12 semanas. Então, aqui, só para fixar, né, para vocês perceberem que no precoce a gente veio trazendo, e agora espontâneos recorrentes no segundo trimestre. As causas também podem envolver leomiomas, podem envolver até infecções, outras causas que podem evoluir com recorrência. De tratamento, né, primeiro eu vou avaliando a história, você vê que a gente ficou falando um pouco aqui da história, das causas, vou fazer uma ultrassom para poder ver se estou com um desfecho lá ruim do abortamento mesmo. Lembrar que nesses casos que a paciente já traz a história, que já teve 2, 3 perdas, todas precoces, pesquisar trombofilias, corrijam aqui trombofilias, tá? Perdão pela ortográfico aqui.
e a insuficiência do corpo útero também. Então, aqui, por exemplo, assim como eu trouxe lá atrás um pouquinho, falando na mesa de aborto, sobre ultrassom, aqui foi um boletim que saiu pela COG muito legal, 2015, sobre as perdas precoces. E como você vai acompanhar do ponto de vista de ultrassom, né? De quanto tempo, até quanto tempo eu posso esperar aqui num comprimento de cabeça nada, que já tem que aparecer lá no ultrassom com o coração batendo, e se não aparecer, deu 7 milímetros, não apareceu, porque provavelmente era um aborto, deu 25 de diâmetro do saquinho lá, e também não apareceu, são pacientes que provavelmente não evoluíram. E se eu perceber que isso se torna constante, lembrar que até 9 semanas eu tenho que pensar em cromossomopatias. Então, nós falamos aí das causas, de algumas causas dos abortamentos precoces de repetição. Agora vamos falar um pouquinho do tardio, assim como eu disse para vocês, né? Então, ali entre 14 e 20 semanas, eu tenho que pensar em quem? Eu tenho que pensar no colo. O colo não está sustentando. Ele encurtou, ele abriu. Então, isso aí pode formar, por exemplo, bolsas, dar uma invaginação no colo, a bolsa desce, rompe. Então, são coisas que você tem que atentar para perdas relacionadas ao colo, né? E que poderia levar a isso? Às vezes até traumatismos, curetagens anteriores, um paciente que já sofreu vários processos de curetagem. Então, isso também aumentaria o risco dessa paciente. E a avaliação basicamente é como? É ultrassonográfica. Então, eu vou fazer pelo meu histórico, né? Eu perdi um bebê que foi um parto prematuro com 7 meses. Depois eu perdi na sequência um com 5 meses. Depois eu abortei um de 4 meses. Então, essa perda que se dá por unidade gestacional maior caminhando para o menor, a gente não pode esquecer de pensar em perdas tardias. E aí você tem que mais precocemente investigar essa paciente. Então, você ouve a historiazinha dela, faz o acompanhamento. Quando ela engravidar de novo, você tem que fazer uma ultrassom ali, basicamente, mais precoce possível, para ver se está tudo bem com esse bebê. E entre 12, tudo bem do ponto de vista principalmente morfológico, né, que é uma fase morfológica ali entre 11 e 14 semanas, para você estar podendo cerclar essa paciente entre 12 e 14 semanas, costurar esse colinho para ela seguir. E se for uma paciente que talvez tenha até um colo grosso, mas tem história, você também vai cercar, tá, essa paciente. Então, a gente tem que ficar atenta a isso, certo? Então, você fazer essa cerclagem eletiva. Colos de 2,5 são de risco para avaliar na hora que o colo mais pequeno, assim, o colo menorzinho. Muitas vezes você acaba evoluindo para o que a gente chama de cerclagem heróica. Então, aqui é um exemplo de técnica de cerclagem, que é de McDonald, que a gente costuma fazer mais, que faz uma sutura aqui em bolsa, né? Você amarra aqui e retira mais ou menos cortando aqui quando ela está com 36, 37 semanas. Nós temos a Shirodaka, que é essa outra técnica aqui, que a gente abre, né, de seca aqui, vem justamente com o fio, aqui o fiozinho aqui, ou na verdade que a gente faz também com a fita, né, fita umbilical, amarra e depois sutura, que é uma cerclagem que acaba definitiva. Eu não vou ter aqui para cortar e puxar como foi o McDonald's, né, então aqui vai ficar definitiva, certo? Então, são as formas que a gente tem de cerclagem por um colo suficiente. E aí vai ser uma forma de cuidar dos abortos tardios. Então, a gente falou do aborto espontâneo e as suas formas clínicas, nós falamos aí desses abortos espontâneos que ocorrem várias vezes, que aí seriam os abortos de recorrência e como conduzir, mais ou menos, cada um. E agora, aquele aborto que a opção foi de indução, seja pela paciente que provocou, ou seja, porque ela tinha um critério de abortamento legal. Então, seria também um abortamento, um processo de interrupção clínica ou cirúrgica da gestação, né, que pode ser de forma terapêutica, que a gente vai ver no aborto legal, ou eletivo, né, como aquela, por exemplo, a gente que viu as pacientes com aborto incompleto, colo fechado, que a gente vai usar isso também, ou da paciente mesmo utilizar suas medicações de forma ilegal, mas chegar para a gente, como eu falei, não cabe a nós julgarmos, cabe acolher e atender e fazer o melhor para que esteja tudo bem com sua paciente e fique tudo bem. O abortamento induzido, ele é legalmente liberado para aquelas mulheres que sofreram violência sexual, tá? E aquelas pacientes com risco de vida. Então, é dever do médico, tá?
informar situações, né, do que está ocorrendo, e se ele tiver uma objeção de consciência, ele, por exemplo, ele acredita numa religião que não pode fazer o abortamento. Então, ele pode se negar a atender o caso, contanto que não seja risco de vida da paciente naquele momento e que outro profissional da instituição pode fazer. E é obrigação da instituição ver a possibilidade de quem possa fazer este evento, tá? Este tratamento. Muitas vezes a gente não consegue numa instituição, vai conseguir em outra, e às vezes até não consegue em um estado e vai conseguir em outro, como a gente viu há um tempo atrás, uma situação de violência de uma menor, onde foi feito, de um estado foi passado para o outro para poder resolver a situação do abortamento legal dessa criança, né, que era uma menor de 10 anos. Então, também é a mesma situação, gente. Vai colocar medicação, vai abrir o colinho, vai fazer aspiração. Se estiver acima de 12 semanas, vai ter que expelir o feto, por causa do risco de osso, perfuração ali com septo, tá? Para poder fazer o procedimento. Tanto que pode ser por amil, se for menos de 12 semanas, ou curetagem, se for maior. Então, essas foram as minhas bibliografias, tá? Utilizadas. Espero que vocês tenham gostado de trabalhar um pouquinho sobre o abortamento, tá? Que é uma situação que nós temos que olhar de forma diferente, tá? E que hoje o Brasil vive aquela situação desse conflito, que acaba sendo, antes de tudo, um conflito muitas vezes político, dessa definição, né? Porque envolve áreas que sejam filosóficas, religiosas, é o direito da mulher ao corpo dela, a questão da vida, onde começa. Então, é muito riquíssimo esse campo, né, de estar fazendo. Tem países que já legalizaram a prática do abortamento. E uma das coisas que eu acho que tem que ficar é a questão da questão do direito, né, que a mulher tem sobre o seu corpo, mas também que eu acho que antes disso deveria ter a questão do planejamento familiar. Então, talvez muitas vezes o planejamento poderia trabalhar gestações que se tornassem mais desejadas e a gente está trabalhando menos situações de risco, como é o caso daquela paciente que não conseguia ter um acesso a uma medida de proteção e não engravidar, né, fazer uma contracepção, e acabou engravidando e tem uma situação difícil com aquela situação daquela gravidez, tá bom? E que não assuma situações que vão levar ao risco de vida dela utilizando determinados meios. Então, isso aqui é uma situação que sempre vai vir dentro do nosso país, desse ainda direcionamento do que será feito nos próximos passos. Mas cabe a nós, como profissionais de área de saúde que somos e que vocês estão construindo para ser, a avaliação do caso, o acolhimento e seguir o que está na literatura até o momento e nas leis regidas pelo nosso país, tá bom? Então, um abraço a todos e muito grata, professora Marla, por essa oportunidade de estar aqui, certo?